सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं भित्तात्तिहं पुनतुफाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं
Narayano Priyamanango Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Svatham Bhagi Sajusva Vadane Lakshmi Jasa Cha Bhaksasi Jasyaste Daya Sambhid Tvam Nishinga Muhammadi Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Nate Vidu Swartha Gatim Hi Vishnu Dura Sayaje Bahiratamani Andhya Yathandhai Rupaniyamanam Teyo Visuchitanta Murudam Nibadha Nate Vidu Swartha Gatim Hi Vishnu Dura Sayaje Bahiratamani Andhya Yathandhai Rupaniyamanam Teyo Visuchitanta Murudam Nibadha Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru diz que não se desanime ao perceber que a maioria das pessoas não vão aceitar a mensagem da verdade absoluta. Não se desespere com isso. Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que, ao observar a maioria das pessoas desse mundo, que eles não vão aceitar a verdade absoluta, eles gostariam de ignorar isso. Ao observar tal fato, não se desespere, não se sinta desanimado, mantenha sua esperança. Com todo o seu entusiasmo, nós podemos continuar falando sobre a verdade absoluta. Quem sabe se uma Jivatma lá numa esquina do mundo esteja chorando para ser liberada, talvez. Então, todos podem fazer Hari Bhajana, todos podem ouvir o Siddhanta Vichara. Você não deve esperar isso. Seria impossível. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur costumava levar Bimala Prasada com ele o tempo todo. Se ele ia a alguma peregrinação aqui ou ali, ele levava Bimala Prasada com ele o tempo todo. Bhaktivinoda Thakur, mas depois dele se aposentar, ele vai até Purushottam Dham. Ele decide ir para Vrindavana, e isso foi algo que foi freado por Shankara Bhagavan. Se você for para lá, você não vai poder fazer esse seva que é necessário que seja feito. Então, em Purushottam, ele esteve perto de Satasam, o Bhajana Kutir de Haridas Thakur. Ele costumava, Bhaktivinoda Thakur costumava fazer Hari Bhajana ali, Harinam ali, ele dava Harikatha ali, de tarde, sobre o Chaitanya Charitamrita. E Bimala Prasada, o futuro Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ia lá e escutava. E um dia Bhaktivinoda Thakur disse, eu tenho um seva, eu vou ter que ir para Calcutá, vai levar 2 ou 3 dias. No meio tempo, não deixe que o Harikatha pare, venha você de Harikatha, você. Bhaktivinoda Thakur se foi, e depois disso, Bimala Prasada, ele era muito jovem, ele foi explicar o Chaitanya Charitamrita de uma maneira assim tão exclusiva, com uma explicação incrível que nem as pessoas comuns não conseguiriam entender. Então, quando Bhaktivinoda Thakur voltou, ele disse, ok, eu já voltei, mas hoje você dá aula, e a partir de amanhã eu retomo. Bhaktivinoda Thakur começou a observar o jovem Bimala Prasada, o que ele vai falar no nome de Chaitanya Charitamrita, ele se perguntou. Depois de ouvir a explicação do Chaitanya Charitamrita dos lábios de lótus de Bimala Prasada Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur
ficou extremamente impressionado. Bhagavad Parshad. Bhaktivinoda Thakur ficou impressionado. Bhaktivinoda Thakur now speaking. Ele é um companheiro eterno do Now Senhor. I understand Então Bhaktivinoda Thakur agora why so disse, less agora eu people coming entendo to attend your Harikatha. por que poucas When I pessoas used vêm to speak ouvir so o seu many people, Harikatha. but after you explain, it's Quando eu quando eu less falava, vinha people muitas coming. pessoas, mas depois que Not você only passou a that, but explicar, also some of them pouquíssimas took pessoas vieram. decision to E não kill him. somente isso, alguns deles If they decidiram find Bimala Prasad matá-lo. outside, they can attack him. This way, Eles iriam absolute atacar truth Bimala always Prasada going to se eles o encontrassem na rua. create confusion Então, among dessa common maneira, a people, verdade absoluta sempre cria and grande they develop confusão hostility, perante as pessoas fighting comuns. mood with the speaker. Eles podem desenvolver This is the hostilidade, tentar discutir com quem está Same dando case I Harikatha, essa é a started with condição. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj also speaking. O mesmo the same caso, thing. nós começamos com Prahlada Maharaj. Prahlad Prahlada Maharaj também Mahajan disse a mesma speaking, coisa. "Na te vidu swartha gati me Prahlada vishnu." Maharaj Mahajan. Who is teaching you this kind of Quem? thing? Who taught you? Quem está ensinando você essas coisas? But they don't Quem te know. ensinou tudo isso? Eles te How they can ensinaram? teach me? Não, eles não sabem. How they can teach me Como eles about poderiam me Bhagavad ensinar Tattva, isso? Vishnu Respondeu Tattva, whereas Prahlada. they have no information Sobre about it. Bhagavad Tattva, Vishnu they can Tattva, teach eles não têm They informação themselves sobre don't know. isso. Na Como te vidu esses swartha professores gati me demoníacos vishnu. poderiam ter me They ensinado? don't Eles know the mesmos não sabem. ultimate interest of our life. Eles não sabem Infinity Jivatma do is that Vishnu que o Tattva. nosso Nothing else. objetivo, o interesse principal da alma seria Vishnu Tattva, nada mais. Swartha, I already explained before. Swartha means Swartha eu já expliquei antes. Personal interest. Swa mais artha, Or if you interesse mean pessoal. Swa mean Isso Atma, significa then Swartha. the interest of Atma is Swa to pode do significar Atma. double Então, o way. interesse We da can make alma meaning. é, por exemplo, fazer So, Bhakti. Então, você pode Prahlad Maharaj encontrar speaking, dois tipos de "Na te sentidos vidu para essa swartha palavra. gati me vishnu." Swartha. They don't Ou know. o interesse e o benefício Parameshwar, pessoal, ou o Parakileshwar verdadeiro is benefício the da alma. ultimate interest Então, a of maioria our das life. pessoas não sabe All que Jivatma. They o can Supremo Senhor Deus é confess, they o cannot único interesse da confess. nossa vida. A maioria das They jivas, agree or eles podem disagree, acreditar that's ou podem não all. acreditar. Eles vão Not concordar e evidu discordar. Dura sayaji bahirarthaman. Their ashray is very dangerous. They are different kind O of plan ashray and program. dessas pessoas é muito They cannot perigoso. watch that my Eles têm gate diferentes is standing programas e in planos. front of my gate. Ashray quer dizer o refúgio. Morono nikote Eles não conseguem achikoshe. enxergar que a minha própria morte está de pé From diante da Niti minha Shastra. porta. As pessoas não 5 conseguem days ago, I entender was isso. speaking in Bengali Center. Niti Do Shastra Niti speaking. Shastra, de When Chanakya you are Pandita, going to 5 dias collect atrás, Mali, eu falei money, sobre ele no appliances, centro de all Bengali, de pregação em education, Bengali. honor, No Niti Shastra está pratishtha, escrito que quando você vai coletar dinheiros e then opulências, you cannot remember muita that death educação, is honra, standing just pratista, next door, backside. então você não vai conseguir se lembrar que a morte Because if you está de remember, pé then Vairagya can atrás da sua come. Then porta. Vairagya pegar cannot você. help you to collect money, position, Se você se everything. lembrasse, Vairagya então did a that. renúncia viria, a Vairagya viria. So, E Vairagya não te levaria a written ficar in coletando Niti dinheiro, Shastra. posição, honra. Ajaramaravat praggo Então, vidyam artham chintayet. está escrito no Niti Shastra. Ajaramaravat praggo vidyam artham chintayet. Grihito eva kesheshu mittuna dharmam achar praggo. Those who are going to collect money, Aqueles que vão position, correr atrás de honor, dinheiro, all, they posição, cannot honras, see. eles não conseguem enxergar. Bhagavan make them, Bhagavan, Mahamaya make them Mahamaya blind. faz com que eles fiquem They cegos. cannot see. Eles não conseguem enxergar. Even Gurudev is sick. Mesmo o Gurudev Anytime está Gurudev doente, can go. a qualquer My momento o Guru pode ir self-interest is to embora, go outside. mas o meu interesse é sair pelo Gurudev mundo. anytime can leave. A qualquer momento o Guru pode My abandonar most o corpo, important job is to mas go. para mim o importante é outside ir America. embora, ir para os Estados This Unidos. is my Guru Bhakti. Esse é meu Guru And Bhakti. idiot public also believe that. E o público Let them acredita die. nisso. Deixa que essas pessoas This morram is the então, condition. que essa é a So, condição deles. Nate vidu swartha gotimi vishnu dura sayaja bahirarthaman. Antarartha, Bengali and Sanskrit. Então, Antarartha, Bengali, Sânscrito. Antarartha and bahirartha. Antarartha e Bahirartha.
O que você quer dizer com isso? O interesse relacionado com a sua Atma e o interesse relacionado com o seu corpo e com sua mente, com o mundo externo, é chamado de Bahiragya. Prabhupada falava de Shreyo e Priyo. Ele usava essas duas palavras, tanto em sânscrito quanto em bengali. Shreyo significa o benefício da alma, a bênção da alma que você pode receber, a maneira como, através da qual você recebe bênçãos. E Priyo significa aquilo que interessa os órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto, aquilo que esses sentidos vão querer desfrutar. Ah, isso é muito melhor, eu vou desfrutar no sábado à noite na boate. Isso por acaso é dolorido? Meu amigo tolo, ele foi fazer pesquisas nos Estados Unidos. Ele escreveu uma carta, ele disse, eles estão dançando. Eles são amigáveis, seu tolo. Ele disse, eu não quero mais ver seu rosto. Ele foi para os Estados Unidos. Ele falou, dançar no sábado, no domingo à noite é muito bom. Tolo, você não consegue entender. Uma mente material. Então, dessa maneira, a maioria das pessoas, eles acham que são inteligentes, eles afirmam, eu sou inteligente, mas Bhaktivinoda Thakur diz, sim, talvez eles sejam inteligentes de acordo com seus próprios cálculos, eles são inteligentes. Mas de acordo com os cálculos do Senhor Supremo, eles não são inteligentes. Prahlad Maharaj também diz isso. Shreyo e Priyo, Prabhupada costumava dizer. Shreyo, a maioria das pessoas, de 100%, 99,99999%, você nunca vai achar muitas pessoas aí. Mesmo depois de ficar com o Guru e com o Vaishnava, depois de ouvir muito Harikatha, observar seu comportamento perfeito, sem achar defeito algum, mas mesmo assim essas pessoas querem pular na direção de Maya, porque Maya é muito poderosa. Você não consegue evitar. Então a pessoa declara, se eu ficar com você, nenhuma Maya vai me tocar. É impossível. Se alguém fica com o Vaishnava puro, nenhuma Maya pode tocá-lo. Alguém já disse para Maharaj, para Shambhava, ficar com você significa que a Maya não pode nos tocar, mas essa pessoa foi tocada, a pessoa que disse isso foi tocada por Maya. Então, tudo que eu estou fazendo, Maya está observando. Então, como é possível se livrar? Então, uma vez, um menino chegou até Prabhupada, eu não quero dizer o nome dele, Prabhupada gostava muito dele. Prabhupada estava descansando ali, esse menino estava falando com ele. Ele chegou ali, ele tinha 10, 11 anos. Shanta Goswami Maharaj também veio muito jovem, mas não é a mesma pessoa, eu estou falando de uma outra personalidade do Guru Varga. Então, Prabhupada fazia bhajana de noite ou de manhã cedo. Prabhupada chamava o nome do menino. Levanta, levanta. Você tem que fazer Harinama Karo, cantar os santos nomes. Ah, eu não quero levantar. E rodava para o outro lado. Trocava de lado. Paramananda Prabhu. Ele falava, Paramananda, levanta. Faça bhajana, faça Harinama. Estou cansado. Prabhupada tinha tanto amor. E o mesmo amor eu mostro para eles, aqueles meninos tolos. Mas eles não estão prontos para seguir. Essa é a condição. Maya é muito forte. Como que você toma prasada sem cantar os santos nomes? Eu vou começar agora, aqui às 3 da tarde. Eu vou esperar que essas pessoas consigam fazer Haribhajana. Com certeza, o objetivo deles não era fazer Haribhajana. Eles vieram não para fazer isso, eles quiseram vir para tomar alguma reputação, nome, fama e para repousar. Eles querem evitar o samsara doloroso. Então, mas para que ficar alguém dizendo atrás de você, trabalha, trabalha, e o corpo vai ficar suando, e meu corpo vai derreter? É melhor ficar com o Shamdas Babaji Maharaj.
Eles acham que podem me trapacear. Mas eu não posso esperar que alguém queira fazer isso. Madhava Goswami Maharaj a vida inteira. Alguém disse, por que Maharaj você deixou essas pessoas aqui no templo? O que fazer? Até agora, Param Gurudeva disse, eu não consegui encontrar uma alma totalmente dedicada, à exceção de Bharati Maharaj e Tirtha Maharaj. Dizia somente esses dois, mas depois deles eu nunca mais achei ninguém. Prabhupada muitas vezes costumava se lamentar. Saradendra Prabhu perguntava a Prabhupada, em pouquíssimo tempo você fez 50 templos da Gaudiya Mata. Prabhupada disse, no lugar desses 50 templos, se eu conseguiria arranjar 50 almas totalmente dedicadas que estivessem prontas para fazer bhajana, eu teria ficado mais satisfeito. Eu teria sido mais afortunado, ele respondeu, Prabhupada. Então, Prabhupada diz, mesmo aqueles, eu não estou recebendo, ele disse, as pessoas mostram externamente rendição, mas eles querem usar o cérebro 50% para si mesmos e 50% eles vão me aceitar. Prabhupada dizia isso. Ok, eu admito que eles sejam inteligentes, mas eles vão me aceitar 50%. Os outros 50% eles vão usar para a própria mente, para as próprias conclusões. Prabhupada costumava dizer 100% de submissão, 100% de submissão aos pés de lótus de Nityananda Balarama. Ninguém pode falar sobre a verdade absoluta. Eles não podem se sentir livres de falar, eles podem ficar com medo. Se eu falar, o público vai ficar contra mim. Então eles não querem falar. Nenhum deles me mostra. A última coisa que eu me lembro, Narasimha Maharaj, ele costumava dizer algo. Ele dizia coisas Siddhanta Vichara, não completo, mas Narasimha Maharaj, eu não tenho partidos, eu não sou bairrista. Eu encontrei com ele em Vrindavana. Ele vinha ver meu Guru Maharaj. Ele costumava dizer coisas que eram Siddhanta, mas agora não tem mais ninguém lá. Ele confessou, se a gente esquecer todo o nosso Guru Varga, ele disse, muitas vezes eu publiquei essa sua frase. Ele é da grande instituição. Se a gente esquecer todo o nosso Guru Varga, ele era aqueles que nos deram todo o seu sangue para a pregação, como Vana Maharaj, Tirtha Maharaj, o nosso Sadananda Prabhu, todos eles. Ele disse, ele declarou isso, esse Narasimha Maharaj, que era da grande instituição. Se nós não formos nos lembrar deles, então nós não somos gratos, nós seremos traidores. Por acaso eles não fizeram? Como a gente conseguiu chegar nesse nível? Então, a verdadeira pregação também é vagarosa. Não se decepcione, não se desanime. A verdadeira pregação é muito devagar, ela vai bem devagar. Você não consegue entender o que está acontecendo. Essa é a condição. Então, nós não podemos esperar que todos possam aceitar a verdade absoluta e que todos façam Hari Bhajana, que eles possam concordar conosco. Eles fazem tradução. Eles colocam o texto na inteligência artificial e depois publicam. A maioria das traduções estão erradas, porque eles não sabem o que é Bengali. Então, a maioria das coisas está escrita em Bengali. As pessoas não sabem, eles não têm o significado interno. Você tem que chegar no significado interno. Como é que você vai traduzir assim? Dessa maneira, Prahlada Maharaj também disse a mesma coisa. A mente deles está sempre indo para fora. Ela nunca entra. Tem telefonemas que são para você e telefonemas que são para os outros. Você está sempre telefonando para os outros. Sua mente está sempre ligando para os outros ao invés de ligar para você. Porque está tudo já dentro de você. Sattva Chitta Jnana.
Tudo está esperando dentro de você, você tem que só descobrir isso. Mas ninguém quer se aplicar, ninguém quer dar energia, a própria energia, em lugar nenhum. Aonde? Todos os lugares as pessoas estão fazendo negócios. Em todos os lugares as pessoas estão fazendo negócios. Devoção não tem. Eles colocam publicidades. A devoção só aparece na propaganda. Hare Krishna. Mas por trás disso, só negócios. Tudo negócios. Porque eles estão respirando. A cada respiração, eles estão falando, eles estão pensando em negócios, em dinheiro. Eu sou obrigado a dizer isso. Eles não estão interessados na verdadeira vida espiritual. Eles mesmos não entenderam. Como que eles vão fazer os outros entenderem? Primeiro você tem que realizar, não? Aí sim, você pode fazer alguém realizar o que você realizou. Vairartha significa você vai meditar profundamente e se perguntar quem sou eu, onde você nasceu, como foi a sua infância dolorosa, como você cresceu, e agora, onde você está no momento presente, onde você vai estar no futuro, como um canudo, como um pedaço de canudo de madeira, flutuando no oceano. Onde ele vai parar, ninguém sabe. A Jivatma também é assim. Mas você pode fixar o seu objetivo, se você puder tocar o Sadguru, mas não assim como quem toca com a mão. Quando eu era criança, quando nós éramos crianças, nós brincávamos, algo que Krishna brincava também. É um jogo chamado Burichuha. Um homem fecha os olhos, todos nós nos escondemos e os outros têm que procurar onde nós estávamos. E aquele que por trás tocasse aquele lugar, aquele de novo, aquela pessoa de novo ia ter que procurar os outros depois. Agora também nós estamos tocando um pilar, nós tocamos. Essa é a condição. Então, se você pensar na sua vida, onde você nasceu, pense na sua própria vida, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você foi. Para outros países, você encontrou outras pessoas, você se casou, como que você foi aqui, como que você foi lá. Parece que você vai aplicar seu próprio desejo, mas isso também é manipulado por Maya. O desejo absoluto está dentro de você, mas a alma pode decidir, eu vou fazer o que é absoluto ou vou correr atrás da matéria. Então, isso está encoberto. Então, quando nasce uma filha e depois ela foi educada, e aonde ela vai servir, aonde ela vai trabalhar, casar, onde ela vai abandonar o corpo, toda a vida, toda a nossa vida é incerta, ninguém sabe essas respostas. A certeza pode se manifestar, mas nós precisaríamos pegar Prabhupada, aceitar Prabhupada. Eu não estou interessado de ouvir o conselho de ninguém. Eu não preciso do meu próprio interesse pessoal. Por que as pessoas não conseguem me entender? Porque eles querem me dar algum título e eu não aceito. Já tentaram me dar um título de Goswami poucos dias atrás. Eu falei, você pode tomar o título de Goswami, eu não posso. Estou sob o controle dos meus órgãos dos sentidos, então eu não sou um Goswami. Então, ele vai tentar seduzir você com uma isca, como se pesca um peixe. Seu nome estará pelo mundo inteiro, Shyamdas Goswami. Eu falei, eu não quero ver isso, eu respondi. Baba tá bom para mim. Se alguém vier me chamar de Goswami na frente dos outros, eu sou capaz de bater. Não tenho interesse, não quero esses títulos, não desfruto deles. Mas é por isso que as pessoas não conseguem me pegar, elas não conseguem me entender, porque de alguma maneira eles tentam me subornar, mas de maneira alguma eu aceito nenhum tipo de suborno.
Esse é o verdadeiro processo, esse é o caminho. Então, Prahlada Maharaj diz, por que eles podem me guiar na direção da verdade absoluta se eles pessoalmente não sabem o que é? Eles nunca pensaram sobre isso desde o nascimento, por exemplo. Estão sempre ocupados com a matéria, eles são demônios. Porque eles estão ocupados com, quanto dinheiro. Mesmo o Vani Vaibhav, nós poderíamos fazer dinheiro com o dinheiro do conhecimento de Mahaprabhu. Nós queremos vender, inclusive, a nossa Sampradaya para sermos honrados. A Sampradaya nós vamos vender. Como uma mãe cruel pode vender seu próprio filho para qualquer pessoa. Uma mãe cruel, ela pode fazer isso. E essa é a condição do mundo. Quem vai poder dizer o que de quem? Não existe mais uma única personalidade no mundo inteiro que esteja de pé sobre uma plataforma neutra, dizendo isto é errado, isso não deve ser feito. Ninguém está querendo fazer isso. Tudo parou. Na minha infância, nós líamos um poema em inglês, um texto em inglês, sobre uma mãe muito pobre. Ela tinha um bebê muito pequeno. O pai foi para algum lugar, nós não sabemos aonde. A mãe cuidava desse menino, mas ao tomar conta do menino, ela precisava ganhar dinheiro e era impossível fazer essas duas coisas. Então, nos países estrangeiros, eles põem as crianças penduradas nas costas, eu vi isso. No norte da Bengala, também em Siliguri, eles fazem isso. Eles colocam o bebê numa mochila ou aqui na frente. Então ela pensou que ela poderia pedir para um amigo ou para uma amiga se eles podiam tomar conta do bebê, para que ela pudesse ir trabalhar, ganhar dinheiro. Então depois de algum tempo ele voltou e essa senhora não quis devolver a criança. Então aquilo era um local novo. As pessoas não sabiam quem era a mãe, se era essa mãe ou se era a outra mãe. Então elas brigaram e o público ficou a par disso, mas qual era a solução? O bebê era pequeno, não podia dizer quem era a sua mãe. Uma falava, esse é meu bebê, outra falava, não, ele é meu bebê. Isso aconteceu muito tempo atrás, talvez 3.000 anos atrás. É uma história verdadeira. Então, finalmente, ambas chegaram diante do rei. E elas se lamentaram, esse é meu bebê, esse é meu bebê. Não, é meu, eu deixei com ela por algum tempo e agora não quer devolver. Ela está dizendo, não, esse bebê é meu. Você vê, ele vem até mim. Porque ela estava tomando conta dele, então o bebê vinha até ela. Então o rei decidiu o que falar. Ele falou, dá aqui o bebê para mim. Ele pegou o bebê por uma mão e levantou. Um bebê pequenininho. E ele pegou a espada, tirou a espada da bainha. E se ambos de vocês estão pedindo o bebê, então eu vou cortar o bebê em dois e dar metade de um para um, metade para outra. Então a verdadeira mãe original começou a chorar. Não é meu bebê, você dá para ela, dá para ela. O bebê é dela. Aí o rei entendeu. Essa é a mãe. Entende? Esse foi esse truque inteligentíssimo. Então, eu poderia explicar, por exemplo, sobre esse outro caso de Radha Vikramaditya. Ele costumava dar julgamentos incríveis, mas hoje em dia as pessoas têm uma mente tão pequena que você não pode esperar nada deles. Então, até mesmo a ciência e a tecnologia era muito elevada no momento presente. Nossa tecnologia elevada, ok, mas naquela época, quantas pessoas eram inteligentes? Como foi possível construir esses grandes templos? Como? O templo de Jagannatha, você já observou? Como é a tecnologia para a construção daquilo? Você vai dizer que eles são tolos?
A ciência de hoje em dia não consegue construir esses templos. O Konarka Surya Mandir, por exemplo, é o templo de Konarka, do semideus do Sol, Surya, que fica perto de Jagannatha Puri. Que tipo de cálculo, que tipo de perfeição arquitetônica. O Sol se move, primeiro ele nasce aqui, depois ele toca a fachada do Surya Mandir. No mundo, Japão é chamado do país do nascente, né, do Sol nascente. Mas quando o Sol nasce, em primeiro lugar ele toca, ele é honrado pelos raios do Sol, Então, e como cada dia eu observo a sombra, você sabe que horas são olhando a sombra do templo. Que cálculo perfeito. Então, o templo de Jagannatha Puri, como é possível, até hoje, nenhum cientista consegue entender. Como a bandeira do templo de Jagannatha, ela balança no vento do lado errado, do lado contrário do vento. O vento está vindo do mar, mas a bandeira está virada para o lado contrário. Como? Que tecnologia é essa? Ninguém até hoje conseguiu explicar. Are Baba, do oceano, o ar está vindo. Quando o ar assopra, a bandeira tem que ir para esse lado, mas ela vai para o outro. Porque nenhum pássaro voa por cima do templo de Jagannatha, nenhum pássaro. Tem alguma espécie de campo eletromagnético lá. Nenhum pássaro. Você vê que eles param fora do templo, eles não sobrevoam o templo. E não tem cimento, nada, somente amarras. Uma pedra amarrada na outra. Tudo amarrado. Kamakya Mandir, a tecnologia lá é diferente. Esse templo foi destruído 2.500 anos atrás. Eles reconstruíram. Mas essa tecnologia já era outra. Porque lá naquela época a realidade era diferente. Não tinha cimento naquela época. Eles não tinham tanta tecnologia como tinham em Puri. Então, que grande problema. Eles fizeram uma decisão nova, como reconstruir o templo. Você não vai acreditar. Eles colocaram incontáveis ovos, eles trouxeram. Eles faziam uma mistura no Kamakya Mandir, usando até ovos. Tinha areia, serragem e outros ingredientes. O Taj Mahal, por exemplo, quem poderia reconstruir? Uma tecnologia incrível. Agora as pessoas estão olhando para fora. A vida é muito breve e eles não conseguem realizar isso. Eles não realizam que a vida é muito curta. A vida é muito curta. A qualquer momento você pode ir embora, mas as pessoas não querem realizar isso. Então, eles não entendem qual é o interesse real relacionado com a alma. Como quando um homem cego, o que acontece? Um homem cego guiado por outro cego. Ele pessoalmente não tem realização do mundo transcendental. Não pense que isso seja um brinquedo, uma brincadeira. Não leve isso de maneira muito leviana. Você está desfrutando nos países estrangeiros e você acha que você pode realizar o tattva. Não é tão fácil. Mesmo aqueles que são tattva-gyanis, de alguma maneira, eles não estão cometendo erros. Se um pouco de Maya toca, imediatamente eles reagem. Eles não vão permitir. Então, da mesma maneira, esse desejo de desfrute e uma pregação absoluta e o bhajana absoluto não são compatíveis, não é possível. Essa pessoa não consegue pronunciar nada, a língua dele não consegue pronunciar nada. Eu disse isso repetidamente.
Deixa eu ouvir o que eles estão dizendo. O que eles vão dizer nos países que eles viajam? Eles vão pregar pelo mundo fora. Eu quero ouvir um ou outro, mas eles nunca me mandam, nunca permitem. Mesmo aquilo que foi pregado intencionalmente, mostre o Harikata para você ver se eles estão repetindo o que Prabhupada disse. Não, não estão. O que Bhaktivinoda Thakur disse, não. As pessoas estão falando a sua própria opinião pessoal. A pregação não pode ser feita dessa maneira. Então você vê, de acordo com o Adhikar, quando as pessoas pensam, eu sou um grande chefe, então tudo acabou. Quando as pessoas pensam, eu sou um grande chefe, um boss, quem pode me tocar? Eles pensam. E nesse caso tudo está acabado. Tudo está acabado. O que fazer? Como quando um homem cego, ele nunca pode ser guiado por outro homem cego. Esse exato exemplo o Purana do Maharaj dá. Um homem cego e ambos estão indo na direção de um lugar desconhecido. Ambos poderão cair. Ambos poderão cair. Talvez eles não alcancem esse seu destino. Como eles poderiam? A condição é muito sensível. E o que vai acontecer no futuro próximo? Quem pode saber? Veja, julgue através da situação agora. Ontem nós estávamos falando Pranena uddirija tatratho punaha sangve swayaswaram evam pranava sangyuktam pranameva samabhashet dasakritvat stri shavanam masad arvaga jita nilaha. Bhagavan diz, como eu expliquei, esse chakra aqui da raiz da coluna chama-se Muladhara, sobre o qual você está sentado no final da sua coluna vertebral. Esse chakra chama-se Muladhara. Então, aqui onde você se senta, no final da sua coluna vertebral, ali chama-se Muladhara, Muladhara Chakra. De lá todos os nervos começam a subir. E daí, quanto mais você tentar desenvolver a sua consciência, o seu nível de consciência, eles estão fazendo de uma maneira que não dá para ser definida Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga seria até mais fácil. E aí você vai descobrir esse poder que vai subindo aos poucos. É para quem segue os processos de Kundalini, como a gente diz no Ocidente. Eu não sei como é que se diz isso. Olha lá, Kundalini Yogi. Kula Kundalini. Isso pode ser comparado com uma cobra. Uma cobra que dorme no inverno. No inverno as cobras dormem. Depois que o inverno acabou, essa serpente se levanta. Então, essa é a Kula Kundalini. É como se seria como uma serpente adormecida. Se você recebe as respostas perfeitas, ela vai subindo esse nível. Então, dessa maneira, tudo que você fala, você pode receber respostas. Então, esse é o chakra Muladhara, já expliquei para vocês. Você tem que começar por ele. Se você continuar se concentrando aqui nesse ponto, e cada um desses pontos são chamados de chakras. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Todos esses chakras, você já ouviu falar? Chakra significa círculo, roda. Então todas essas rodas precisam ser ativadas. Elas estão ali de maneira passiva. Você tem que ativá-las. Então quando o seu Chetan, quando você consegue controlar os ares internos através do pranayama, trazê-los até aqui em cima,
subindo, subindo, subindo. Se você quiser deixar seu corpo, você vai poder quebrar ali e a sua alma pode sair, poderá sair. Como Sati Devi, como Devima, quando o seu pai, quando o pai de Sati insultou o Sr. Shiva, aí ele não quis deixar nada do ritual de fogo para o Sr. Shiva, o que é impossível, algo deve ser dado para ele. Ele é uma figura importantíssima, você não pode ignorá-lo ao fazer um yaga. Então lembre-se, a cada ponto, então um devata específico controla esse chakras, esse outro chakra que é controlado, Ganesh, e depois disso, depois de Muladhara, Ganesha, o mantra dele é Lan. Lan, Lan. Eu não vou dar esse conselho para você fazer, mas esse é um processo. Não é porque eu estou falando, você tem que cantar Hare Krishna. Eu falei, você cantar Hare Krishna. Então, aqui é controlado por Ganapati, pelo Sr. Ganesha. E aqui, esse aqui no umbigo. Esse é um ponto vital do corpo inteiro. Do corpo inteiro pode ser controlado por esse Navi. Aqui Varuna Deva é o Devata responsável por esse chakra. Então, dali, o Pranavayu tem que vir aqui. Isso aqui chama-se Sadhisthana Chakra. E Varuna Deva é a deidade que preside este chakra. E o mantra é Ban. Depois disso, tem entre esta aqui do coração e esse aqui tem um chakra chamado Manipur Chakra. Manipur Chakra. Ali ele que é controlado por Agni Deva. Controlado por Agni. Ele é o Istadeva e o mantra é Ram, Ram, Ram. Ok, depois tem esse chakra da garganta. Ah não, o chakra do coração é o chamado de Anahata, não da garganta, do coração. E aqui Hanuman é a deidade que controla Hanuman. Se você favorecer Hanuman, você vai receber bênçãos nesse chakra. Então, depois tem Vishuddha Chakra. Se o Vishuddha Chakra não vai abençoar você, não vai seguir você, se render a você, você não vai conseguir falar Harikatha. Esse é o Vishuddha Chakra. Ele é chamado de Shakti Ma Devi. E o mantra dele é Hon. Depois tem esse Agya Chakra. Agya Chakra. Aqui no Shastra nós sabemos. E como se chama? O Paramatma é chamado de Chaitya Guru. Ele também pode subir até aqui, nesse chakra do terceiro olho. Esse chakra está aqui, entre os olhos. E a divindade dele é o Sr. Shiva. Eu não posso pronunciar este mantra que menciona. Então depois tem o Sahasra Chakra Padma, que é como uma flor com 1000 pétalas. Ele fica aqui. Ele chama de Sahasra Shir. Mantra is Ekakar Brahma Mantra after the Shiv. Follow? Entende? Então, dessa maneira, todos os chakras gradualmente você vai ter que ir subindo. Se você falhar de seguir esse processo de maneira
perfeita, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que achar um guru que saiba fazer esse processo. Os Krishna Bhaktas são os verdadeiros gurus, mas existem gurus que vão seguir você para esse caminho, que vão auxiliar você nesse caminho do Kundalini. São outros gurus. Nós seguimos os Vaishnavas. Então, automaticamente você poderia encontrar o som, o Onkar, Shabda, acontecendo. Então, é como quando o eco se espalha no ar. Depois disso, você vai ter que fazer o seu prana subir e você tem que se unificar, submergir, não sei. Então você tem que levar o pranvayu até esse nível e depois você vai ter que fazer o pranayama com mantras secretos. E quanto tempo? Isso também, essa calculação, 4, 8, 4. Existe um cálculo. Ou 4, 8, 16. Eu não me lembro exatamente agora, eu vou precisar checar. Então, dessa maneira, Bhagavan Shri Krishna disse, Uddhava, se você seguir o processo exato, você tem que fazer isso pelo menos 3 vezes por dia e no mínimo 10 dias. No mínimo 10 vezes? Então, depois de um mês, você vai estar controlando o seu pranavayu. E você vai poder alcançar o sucesso. E como, de que maneira está escrito? 4, 16 e 8. Purak 4, then 16 então, você pode fazer 4 vezes, vezes 4, que dá 16. E aí você tem que prender a respiração. Aí você solta. Então você vai contar os números. 4 para inspirar, 16 parado, e depois soltar 8 ou 4. Você vai poder aumentar esses segundos. E aí nenhum corona, nenhum vírus, nada vai poder te atacar. Nunca. Porque todo o nosso corpo, o mecanismo do corpo depende da oxidação, de como é a melhor maneira a gente pode usar oxigênio dentro do corpo. Então, na época do corona, os cientistas, eles fizeram até uma reportagem, eles descobriram uma pesquisa que aqueles estavam recitando Shastra, sempre estavam falando, eles não pegaram corona, nenhum deles. Mas aqueles que eram como Shudras, com acharan muito baixo, sim, eles foram afetados pelo corona. Aí, sim, eles se afetaram 3 ou 4 vezes. Então, aqueles que mantêm pureza e mantêm o oxigênio elevado, respirar é muito importante. Então, Mahapuruja, se você checar o pulso dele, você vai dizer, um homem, você vai achar que ele não respira, mas um homem cheio de tensão está respirando muito rápido. Porque ele é uma pessoa sem paz, e o sadhu é pacífico, não tem tensão. Não precisa ir para lugar nenhum, não precisa voltar de lugar nenhum. O que significa ir e vir? Se vocês me deixarem, o que será? Nada. Eu vou continuar indo, vou ir para algum lugar fazer bhajana. Lindo lugar. Um bom lugar para o bhajana, perdão. Então, ontem nós falamos dessa pista da flor da bananeira, que é diferente de todas as outras flores, ela aponta para baixo. Então, a flor da bananeira. Mas essa flor da bananeira, Krishna diz, ele dá um exemplo, Krishna. Murdhanalam adhomukham dhyatordho mukham unnidro astupatram sakar nikam
karnikayam nyashet surjo somagnino uttaruttaram. Very difficult for you to realize. É muito difícil realizar esse ponto, porque é necessário fazer um processo yógico. Bhagavan diz, dentro do seu corpo, você não sabe, mas existe uma flor de ponta cabeça, como uma flor de bananeira. Então, de todo o seu coração, urdhanale adho brinto ashtaparta karnika yukto mocharnai. Bengali mocharnai. It's like em Bengali existe essa palavra, mocharna. Nai mukulito padmer dhyan kuru. You can Imagine, você pode imaginar uma flor de lótus. Just opposite like the flower of então, uma flor de lótus, ela é o contrário da flor da bananeira. Ela tem 8 pétalas, mas... E agora o caule está para cima. Hrit pundarikam antasta murdhanalam adhomukham dhyatordho mukham unnidra astapatram sakarnikam karnikayam nyaset surjo somagnino uttaruttaram. Bhagavan speaking, you can está find a dizendo lotus flower hanging que você vai, é como se fosse uma flor de lótus de ponta cabeça, que tem 8 pétalas. Assim que a gente conseguiu desenhar essa flor da bananeira. Então você vai poder meditar, se concentrar, e depois disso, Uttarottar Surjo Chandra Ognike Vinnas Koribi. Kornika means Kornika significa whirl, inside, Padma, inside. Aquilo que está dentro da flor de lótus, como chama? Core part. Aquele que é o coração. That is, you have to think, and there first, second, third, you will have to imagine Surya Bhagavan there. Bhagavan speaking. Uttarottar, first of all, Surya, Chandra, então, em primeiro lugar, Agnike, Nas Korbe. Surya, Chandra, Agnikit. Nas is a Sanskrit word. Nash é uma palavra em sânscrito que significa deposit. Manter, depositar. Nas, literal word, if you want. Nas, se você quiser o significado literal. Nyas significa... Existem mantras especiais. O Gopal Mantra, o Vishnu Sahasranam. E também Narayana Kavacham. Before starting that mantra, all your body will have to nas. Então, onde vai colocar qual semideus em qual ponto? Como quando a gente coloca Tilaka. Like our Tilak is also. Tilaka também é como um símbolo também. Nas. Tilak, what you are doing, is also one kind of nas. Keshavaya Namo. Cada uma para um lado. Can remember? Você se lembra de todos? Não. Can remember? Nice. Que bom. So also with water então, you can place nas. Até You can invite Bhagavan. com água você pode convidar o Senhor Supremo a ficarem. Então vocês podem, a gente pode pensar dessa maneira. What? Bachan karnikayam nashet surjo somagnino uttaruttaram. Gradually surjo. Gradualmente Surya, Chandra, Agni. After that, what I can depois do? disso, o que eu posso fazer? Depois disso, finalmente você vai dizer que Vani significa fogo. Vani means fire. Vani madhye smared mamaitvat dhyana mangalam. That within that fire, então dentro desse fogo, imagine very full concentration. There you can think my lá você pode pensar na sua, na forma, na bênção e na forma de Krishna. Vanni madhye smaret rupam
mamaitat dhyana mangalam samam prashantam sumukham dirgo charu chaturbhujam. What? Banni madhye smaret rupam mamaitvat dhyana mangalam samam prasantam sumukham dirgho charu chaturbhujam. All four hands. Então, com as quatro mãos, com os quatro braços, você deve imaginar com meus quatro braços. Minha forma com quatro braços. E todos os meus nose, eyes, all one by one, you can concentrate, think about. Banni madhye smaret rupam mamaitvat dhyana mangalam samam prasantyam sumukham dirgocharu chaturbhujam sucharu sundaragribam sucharu sundaragribam Sukopolam suchismitam Samanakarno vinyastvas puratmakara kundalam Hemambaram ghanasyamam Sivasya sriniketanam Shankachakro gada patmo banomala vibhushitam Nupuraira bilasatpadam Kastuba prabhayajutam Dumat kirito katako Koti sutrangodayudam sarvanga sundaram hridyam prasad sumukekshanam sukumaro avidhyayat sarvangeshu manodadhat. Então, nós podemos explicar cada o que Krishna está nos guiando, guiando Uddhava a entender. Dessa maneira, você pode ver minhas pernas, meu peito, meus olhos, você vai poder imaginar. Em primeiro lugar, você tem que ficar fixo. Isso nós vamos explicar amanhã. Isso não é algo impraticável, mas é aplicável somente para algumas pessoas. Se você estiver qualificado para Bhakti Yoga, Bhakti Yoga é ainda melhor. Krishna já falou sobre isso. Então hoje eu vou parar por aqui, neste ponto. E amanhã nós vamos continuar analisando. Então, com que verso eu comecei? Vanchakalpadosiki vasinve patitanam pavanam bhavasambhyo